Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 34. Nós vamos ler os versos 4 até o 9, depois o verso 15 e depois os versos 17 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Verso 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Versos 17 a 19. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de reclusão, tempo de um certo medo em função da pandemia que nós estamos vivendo, alguns de nós têm um pouco de dificuldade e aí nesse processo todo começa a aflorar uma certa ansiedade. E eu queria partilhar com você hoje de uma forma bem breve também algumas formas de nós tentarmos controlar a ansiedade aí em tempos de crise, porque são nos tempos de crise que geralmente a ansiedade ela aflora. Então, vamos ver se dá, para amenizar de alguma forma a ansiedade nesses tempos. Eu vou te dar aqui alguns conselhos. O primeiro conselho é entregue o controle a Deus, porque no final, nós que cremos no Senhor, no final nós temos aquela convicção de que de qualquer maneira é Ele que está no comando. Então não tem muito sentido de eu ficar ansioso num momento mesmo que difícil, se eu creio de fato que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. As pessoas elas tendem a ficar ansiosas quando elas acham que elas estão em risco. E em risco, elas tendem a querer tentar controlar a situação. Esse é o problema do ansioso. Quando você se der conta de que está acontecendo com você, um segredinho, faça como Jesus fez lá no Monte do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Quando ele estava no pior momento da vida dele, quando a maior crise se estabeleceu na vida de Jesus, na vida pessoal dele, ele olhou para o céu e fez uma oração: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Lucas capítulo 22. Então eu quero levar você a compreender que você não deve tentar controlar a situação. Você tem um Deus, então entregue o controle para Ele. Diga para Ele que você concorda com aquilo que Ele vai fazer, porque a palavra de Deus também vai dizer para a gente que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Romanos 12, 2. Então eu preciso ter a coragem de entregar o controle da situação nas mãos de Deus. Quando eu faço isso, a minha ansiedade ela é pelo menos amenizada de uma forma muito rápida. Segunda forma ou segunda maneira aí de nós tentarmos controlar a ansiedade em tempos de crise. Cuidado com as suas próprias projeções do futuro. Nós estamos vivendo um momento de incerteza. Hoje mesmo a Melissa chegou para mim e me disse: pai, quando que vai acabar essa quarentena? E eu disse para ela: filha, eu não sei quando vai acabar. Eu falei: por quê, meu amor? Eu quero sair, ela disse. Na verdade, todos nós estamos vivendo essa dificuldade, esse drama, e todos nós estamos fazendo aí projeções de futuro. E o problema é que nesse momento todos nós estamos fazendo uma pergunta:
e se? Essa pergunta ela vai dominar as nossas mentes nesse período que nós estamos vivendo. E se? E isso é normal. Normal porque nós estamos vivendo diante de um cenário que nós realmente não temos controle do que vai acontecer. E aí nós ficamos, e se demorar muito tempo, eu posso perder meu emprego, e se acontecer isso, e se não acontecer aquilo? E essa pergunta ela vai dominar a nossa mente. O problema é que os ansiosos, eles tendem a transformar os e se em certezas. As respostas dos e se em certezas. Eles têm dificuldade de enxergar a misericórdia e a graça de Deus nas suas projeções futuras. Ansiosos, eles tendem a criar um cenário futuro que é irreal. E é sempre um cenário de desespero. É sempre um cenário mais caótico. E é um cenário que a presença de Deus, né, parece que ela não existe. Né? O fato de Deus agir neste cenário, ele é colocado de lado. Então, se você tem um problema com ansiedade, cuidado aí com as suas projeções de futuro agora. Não se deixe ser dominado por elas. Porque de uma maneira tendenciosa, você vai fazer isso mesmo. Você vai criar um cenário futuro bem pior do que o que pode ser. E você vai cair no erro de enxergar esse cenário futuro como uma realidade, uma certeza absoluta, e esse cenário pode ser um cenário de desespero, e você não consegue colocar nesse cenário a graça de Deus, você não consegue colocar a misericórdia de Deus nesse cenário, e parece que nesse cenário que você vai montar, Deus não está nem presente e muito menos ativo. Então, cuidado com as suas projeções de futuro. Terceira dica. Tenha sempre o seu foco no seu crescimento como pessoa, no seu crescimento pessoal. Nos momentos de crise, nos momentos de ansiedade, é muito difícil a gente reorientar a nossa mente. Tá? O que eu estou falando para você, ou o que eu vou falar agora nesse terceiro ponto, é muito difícil você fazer quando você está vivendo uma crise. Tá? Por isso é muito importante você se antecipar e de forma inteligente tentar treinar a sua mente nos momentos de paz que você está vivendo. Não no momento de crise, mas quando você estiver vivendo momentos de paz, comece a treinar a sua mente. Tá? Então, quando você estiver em momentos de paz, a primeira coisa que você deve fazer, procure compreender o que dispara o gatilho da ansiedade na sua vida. Quando você conseguir compreender o que é que faz, né? Qual é o ponto inicial que você começa a ficar ansioso, os porquês da sua ansiedade, aí quando você detectar isso, vai para a palavra, leia a Bíblia e comece a enxergar na Bíblia, nas entrelinhas da palavra, respostas para aquilo que dispara a tua ansiedade. Comece a observar nas narrativas bíblicas como as pessoas lidaram com problemas semelhantes aos seus. É por isso que é tão bom uma leitura da Bíblia, não uma leitura pontuada. Porque às vezes você fala assim, eu estou ansioso, vou procurar na palavra, o que a palavra tem para mim. E você vai lá e cai num texto que não tem nada a ver, e isso não vai te ajudar em nada. É por isso que é tão importante a leitura sistemática da palavra. Porque aí, de uma maneira sistemática, você começa a entrar nas histórias, começa a perceber como determinada pessoa agiu num determinado momento da vida, que talvez seja semelhante àquilo que faz com que o gatilho da tua ansiedade dispare também. Você vai ver como Deus tratou aquela pessoa, como aquela pessoa gerenciou a própria vida. Geralmente a ansiedade ela se desenvolve na gente porque a gente não conhece as soluções dos problemas. E a Bíblia ela é maravilhosa porque ela apresenta um quadro geral de pelo menos 1.600 anos de história, de pessoas que se relacionaram com Deus e que tiveram suas dificuldades, muitas delas semelhantes à sua, e elas conseguiram vencer. A Bíblia vai apresentar para você as soluções, e isso vai ser bom. Então, quando você tiver em momento de paz, começa
a compreender, comece a parar um pouquinho para pensar por que eu fico ansioso, qual é o gatilho que dispara a ansiedade em mim. A segunda coisa, busque pessoas que possam ajudar você. Identifique alguns amigos que são pessoas de Deus de verdade, pessoas de Deus e pessoas que sejam sábias, para que elas possam ajudar você a pensar sobre as suas lutas. Peça às outras pessoas para que essas pessoas orem por você, tá? Não precisa contar para todo mundo, né, o que você está passando, isso não é saudável, mas faça isso com alguém que você confia, com alguém que você sabe que é um cristão acima de qualquer suspeita, com alguém que de verdade você sabe que se importa com você e que é sábio, que vai te dar uma palavra de sabedoria. Então busque as pessoas, né? Deus tem a melhor solução para todos os problemas da nossa vida e às vezes Ele vai usar pessoas para ajudar você nesse processo. E então, quando você estiver vivendo momentos de paz, busque por pessoas que possam lhe ajudar. E, em terceiro lugar, procure meios de você servir a Deus e de você servir aos outros. É possível que a sua ansiedade ela mantenha você focado tanto em si mesmo que você acaba se tornando egocêntrico ao extremo, ao ponto de tudo girar em torno da sua própria vida. E você parece que não tem espaço para mais nada. E quando isso acontece com você, você é uma presa fácil para a ansiedade, porque o mundo gira em torno de você, dos seus problemas, da sua ansiedade. Então, uma maneira de você tentar controlar ou amenizar pelo menos isso, é você tirar o foco de você mesmo. Procurar servir a Deus, procurar servir as pessoas. Porque quando você serve outra pessoa, você acaba focando a sua energia para fora de você mesmo. Isso vai ajudar você a construir uma vida menos centrada nas suas preocupações e muito mais centrada em Deus, nas coisas de Deus, nas coisas do reino de Deus e nos outros. Fazendo assim, você vai cumprir aquilo que a palavra diz em Mateus 22, que eu preciso amar a Deus e amar o próximo, não é mesmo? Bom, a última forma aí de controlar a ansiedade em tempos de crise, perceba algo de bom que o momento está lhe propiciando. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de pandemia, um momento de dificuldade, de certo medo, de receios, temores, mas sempre tem algo bom escondido atrás de um cenário ruim. Em meio a essa crise epidemiológica aí, nós ganhamos um grande presente, talvez o presente mais precioso da modernidade: tempo. Você ganhou tempo. Você lembra que você vivia dizendo para as pessoas: eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tempo. Quando sobrar um tempo, eu vou me dedicar a isso. Você lembra disso? Pois é. Se tem algo maravilhoso que essa pandemia te deu, eu sei que não são para todos, mas muitas pessoas ganharam tempo. Meu querido, utilize bem esse tempo. Estreite seu relacionamento com Deus. É momento agora de você olhar para a palavra com um pouco mais de tranquilidade. É um momento de você ter tempo para a palavra do Senhor na sua vida. É momento de você ter tempo para você orar com mais calma. Então estreite o seu relacionamento com Deus. Você lembra quantas vezes você disse para você mesmo: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Agora você tem. Eu não tenho tempo para ficar em oração. Agora você tem. Segunda coisa, estreite seu relacionamento familiar. Estreite a sua comunhão, estreite a sua afetividade com a sua família. Como tem sido bom o fato de poder estar bem mais próximo, né, da minha filha, como nas outras vezes, ou nas outras ocasiões. Como é gostoso viver isso. Tem um lado difícil? Tem. Né? Sempre tudo tem um lado bom, sempre tudo tem um lado um pouco mais difícil. É difícil conseguir trabalhar com uma criança de 7 anos, dentro de casa o tempo todo. Mas como é bom, querido, como é bom poder ter um pouco mais de tempo
para fazer carinho, para dar um abraço, para fazer uma cosquinha na minha filha. Como é bom ter um momento de prazeroso. Como é bom você ter a oportunidade de ter um relacionamento familiar um pouquinho mais afetivo. Então, a crise que nós estamos vivendo, ela te deu de presente aquilo que é mais precioso hoje no mundo: tempo. Eu quero concluir lendo mais uma vez os versos que a gente leu no início do Salmo 34, porque tudo isso que está escrito aqui é uma grande verdade para mim, é uma grande verdade para você. Deus está com você. Se você tem problemas aí, nesse tempo você fica ansioso, eu quero relembrar você. Relembrar, Deus está com você. No verso 15 diz assim, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O verso 18 e 19 diz assim, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Você está aí com o seu espírito abatido nesse momento, está vivendo um pouco de ansiedade em função da situação? Pois é, o Senhor está perto de você e salva você. Você vai passar por muitas adversidades, porque a palavra diz isso, mas o Senhor vai livrar você de todas elas. O verso 7 e 8 diz o seguinte, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Em momentos como esse, lembre-se de que você tem um pai. Você tem um pai amoroso, que escuta os seus pedidos de socorro e te livra de todas as ansiedades da vida. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você.